Olá, sou Juliano Alcântara, CEO da Prospere Desenvolvimento Humano e estou novamente aqui para mais uma entrevista do projeto de entrevistas da Prospere. E hoje nossa convidada, a Júlia Alcântara, designer e empreendedora. Júlia, muito obrigado pela sua participação, a aceitar o convite. E estamos aqui em um lugar que eu sou cheio de orgulho, né, de você, das suas irmãs, Ricardo, também do Fernando e o Emerson, que é o Orna Café. Então, dois agradecimentos pela sua participação e também por permitir e ser parceira nesse projeto das entrevistas, concedendo aí o espaço para que a gente possa gravar. Seja bem-vinda. Claro, eu que agradeço pelo convite e também agradeço por vocês terem escolhido o Orna Café para fazer parte desse projeto maravilhoso de entrevistas. É uma honra. Muito obrigada. O grande propósito desse projeto e esse bate-papo que nós convidamos profissionais de diversas áreas é demonstrar ao nosso público algumas facetas, alguns fatores das pessoas que acabam realizando coisas e que se sentem super satisfeitas, porque são os sonhos, né? Então, todos nós temos sonhos a realizar, desejos a realizar, conquistas, e aí as histórias de todos nós, se formos olhar, temos essas realizações. Então, gostaria de começar perguntando para você, ou melhor dizendo, para que você fale um pouco a respeito de você, o que você faz, para as pessoas que não te conhecem. Eu sei que muita gente te conhece, mas certamente novas pessoas vão te conhecer, e que você fale um pouco de você, pode ser? Claro. Bom, obrigada pelo espaço, né? É sempre bom ter um momento onde eu consiga compartilhar um pouco sobre a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu acredito que desde cedo, então assim, começando a história, 10 anos atrás, né? Eu e minhas irmãs, nós criamos um blog de moda, um blog de estilo de vida, quando a gente compartilhava o nosso estilo de vida, as nossas fotos, era como se fosse um diário. Certo. Então, assim, desde 10 anos atrás eu fico pensando, né, quanto a gente gostava já de ter essa troca com as pessoas, né, nesse mundo digital. Então, a gente falava e postava alguma coisa e a gente recebia um feedback e as pessoas conseguiam ter essa conexão com a gente. Sim, sim. Então, foi sempre assim, a gente sempre compartilhando, a gente nasceu, né, nessa era do Orkut, das redes sociais, desde a época do Orkut, né? Então, foi quando nós criamos o nosso blog e começamos a criar conteúdo autoral. Perfeito. E dessa primeira conexão com as pessoas no mundo virtual, a gente percebeu que, nossa, cria-se uma comunidade na internet, excelente, né? Então, só. as pessoas começam a se conectar com você, se conectar com o teu estilo de vida. E a gente começou a perceber que existiam pessoas lá, do outro lado do computador, que tinham as mesmas ideias que a gente, que tinham as mesmas percepções, ou não, percepções diferentes, e a gente conseguia ter essa troca de, então você pensa diferente, mas tudo bem, vamos conversar sobre isso. E foi assim que foi nascendo o Tudo Orna, que é o nosso blog, né? Perfeito. Que nasceu lá em 2010. E nessa época eu era estudante, né? Fazia design. Tá. E no meio desse momento de universidade e tudo, eu também tive a oportunidade de estudar fora, então eu fui me especializar em fashion design nos Estados Unidos. E foi criando essa conexão com a moda, com esse tipo de assunto, se aprofundar mais no assunto moda, que era o que a gente abordava de uma maneira despretensiosa no nosso blog. Mas muito original, ou seja, do jeito que vocês sempre foram apaixonadas, né? O que me chamou muita atenção, assim, desde que vocês começaram com tudo isso, sempre teve o jeito de vocês fazerem as coisas, né? Então, não que vocês, pelo menos do meu ponto de vista, me corrija se estiver errado, não que vocês ignorassem todo o restante, mas era a leitura que vocês faziam de tudo aquilo, com uma originalidade, ou seja, da forma que vocês viam tudo isso. Faz sentido? Isso mesmo, totalmente faz sentido, porque a gente sempre teve uma maneira meio autêntica de expor nossa opinião. Perfeito. E tudo. E no começo dava um pouco de medo do tipo, será que a gente vai expor isso? Sim. Nós não estudamos moda, quem somos nós para falar sobre isso, sabe? Mas de repente havia lá no fundo por que eu não posso ter esse tipo de opinião? Perfeito. Sabe? Por que eu não posso também expor do jeito que eu quero?
E a gente começou a expor do jeito que a gente achava e tudo, de uma maneira assim, autêntica, como você mesmo disse, e as pessoas começaram a também gostar dessa maneira mais tranquila de conversar sobre o assunto, sabe? Então era muito despretensioso, era mais natural do que aquilo que a gente antes era acostumado a ver nas revistas ou nas passarelas. Olha só. Falando no âmbito da moda mesmo. É muito contagiante, assim, eu me sinto contagiado, a forma com que você fala, porque demonstra o entusiasmo que você tem em falar a respeito disso. E como nós estamos falando para o público, né? Então, levando em consideração que muitas pessoas vão nos assistir e para agregar valor a eles, eu tenho como pano de fundo, até pelo objetivo do nosso programa, do nosso projeto, notar assim, quais características, virtudes, pontos fortes que identificamos nessa sua trajetória que possam ser enfatizadas. Então, olha só, o que eu vejo, né? Quando você diz, há 10 anos começamos tudo isso, parecia uma brincadeira ou pelo menos uma coisa despretensiosa, como você mesmo falou. Mas, no entanto, quando você consegue identificar de fato que aquilo é uma paixão, aquilo toma uma força, não é mesmo? Com certeza. E aí, isso eu acredito que é um ponto forte, ou seja, fazer aquilo que ama. E a gente ouve demais, né, nos meios acadêmicos, até em algumas palestras bastante... Ouço isso nas palestras motivacionais. Faça o que você ama e não vai trabalhar um dia só. Mas para que não fique simplesmente em frases bonitas, muitas pessoas procuram aquilo, o que eu amo para agregar. E eu vejo que na trajetória sua e das suas irmãs foi até o contrário. Deixa eu começar a fazer o que eu amo, porque de alguma forma o mundo também possa concordar com isso. Foi o que aconteceu com vocês, não foi? Exatamente, faz muito sentido, porque quando a gente começou a mexer com blog, a fazer todo esse trabalho, não era uma coisa hype que nem é hoje, ninguém acreditava nisso, e era muito fácil cair naquelas armadilhas que nós mesmos criamos, sim, assim, não vai dar certo, ninguém acredita, ninguém mais fez, e agora? Não vou fazer isso, vou fazer outra coisa, vou fazer o que todo mundo faz. É muito fácil a gente cair nesse tipo de mindset. Perfeito. Só que eu não sei nem dizer se é criação, talvez, ou assim, o estilo de vida da nossa família, de como nós vivemos num meio ali em que nós fomos muito incentivadas a não, você não precisa ser igual a todo mundo, vai lá e faz do jeito que você acha que tem que ser feito, vai dar certo. A gente começou a pensar assim mesmo, do tipo, não, a gente acredita nisso, não é só porque tem circunstâncias nos mostrando que não vai dar certo, não, a gente acredita nisso, a gente tem muito amor por isso e a gente vai fazer dar certo. E foi assim que foi começando a realmente as coisas acontecerem na nossa vida, porque dá muito medo, essa é a verdade. Sim. Nós somos rodeados assim por momentos de não vai dar certo e tudo, mas dentro de você tem que criar esse sentimento do não, vai dar certo, eu vou conseguir, não vai ser nada de fora que vai fazer eu mudar aquilo que eu acredito e aquilo que eu amo. Você gosta de montanha-russa? Não. Olha só, por que eu te pergunto isso? Porque a montanha-russa, ela existe para muitas pessoas que gostam da aventura ou de sentir aquele medinho, né? Falar, meu Deus, mas por que você vai querer sentir esse medo, né? A Silvana, minha esposa, volta e meia dias, fala, para que eu quero isso? Para que ir numa montanha-russa? Então, eu acredito que você pensa parecido com ela de, não, eu não gosto de montanha-russa. Mas por que faço esse tipo de pergunta? Porque eu já ouvi em outras situações que a diferença do covarde para o corajoso é como ele lida com o medo, porque o medo existe. Exatamente. Perfeito? Mas ok, como é que eu lido com o medo e como é que eu vou adiante, mesmo existindo medo? E aí é que eu quero puxar assim, para uma característica que eu noto em você, para que os ouvintes também possam refletir a respeito disso. Ok, quem cria esse medo? Será que são pessoas que ficam me dizendo ou será que é a minha mindset realmente que fica criando esses fantasmas? Ou seja, internamente eu tenho esses fantasmas por conta das minhas crenças, daquilo que o mundo apresenta, ou meus pais falaram, e falar, poxa, mas por que eu não posso fazer isso? E para completar a minha colocação, muitas pessoas
de sucesso, né, quando você olha enquanto elas construíram sucesso, pode ter certeza que elas passaram por muitos medos. Com certeza. Como é que você vê tudo isso? Eu gostei muito do exemplo da montanha-russa e depois eu quero dar outros 2 exemplos da minha vida pessoal de como eu lido com os meus medos. Sobre a montanha-russa, eu realmente não gosto de montanha-russa, justamente por ter medo. Eu tenho medo de altura e tudo, Sim, sim. mas eu vou. Ah, é? Eu vou justamente por causa disso, porque Olha eu que sinto, legal. não, eu tenho medo, mas isso daí não vai fazer eu ficar aqui na fila, Entendi. sem que todo mundo, eu vendo aquelas criancinhas tudo pequenininhas ali na minha frente e eu não vou, não, eu vou nessa montanha-russa. Perfeito. E quando você sai da montanha-russa, é aquele sentimento do dever cumprido. Conseguir. Eu sou muito Vitoriosa. forte, vitoriosa, porque na verdade é realmente uma coisa Legal. que você criou na sua cabeça, Entendi. né? Isso é um exemplo, assim, sei lá, superação. Sim, que eu sou capaz. Que eu sou capaz, e isso até assim de um momento de adrenalina e tudo, de uma coisa mais física. Mas pensando assim até no psicológico, assim. Eu sou uma pessoa que tive muito medo de falar em público, sabe, por muito tempo. Entendo. E até hoje eu posso dizer que eu não sou assim a que vou lá e faço com a maior facilidade do mundo. Perfeito, sim. Mas toda oportunidade que aconteceu com o blog ou por causa das marcas, né, que as pessoas chamam pra gente falar para algumas turmas em universidades ou coisa do tipo, eu sempre falo, não, eu vou. Porque a Débora, minha irmã, ela é muito desinibida, ela consegue falar em público muito bem. A Bárbara, ela é um pouco mais como eu, ela é um pouco mais retraída. Mas eu poderia ter aquela chance do tipo, não, vai lá, Débora, faz você faz melhor. E deixar passar a oportunidade. E deixar passar a oportunidade e não precisar lidar com esse medo. Mas eu prefiro ir lá e enfrentar aquilo, porque de repente não, e eu consigo perceber a evolução, né? Sim. Eu tive um pouco mais de medo na vez passada e dessa vez já estou um pouco mais segura e na próxima vez eu não vou mais ter aquele tipo de medo. E um segundo exemplo que eu tenho que aconteceu comigo e que eu já comentei, que eu fui fazer intercâmbio, né? Sim, fui sim. estudar Certo. um ano fora, Olha só. nos Estados Unidos. Necessitou um quê de audácia, coragem Com e ir, certeza. né? Ir e fazer. E eu sempre fui, assim, a irmã mais nova, enfim, a filha a caçula. Eu sempre fui muito apegada com a minha família, e sou até hoje. E eu sempre tive esse sonho lá atrás da minha cabeça, do tipo, vou um dia estudar fora, eu quero isso, mas sempre tinha alguma coisa dizendo, ai, será que você vai conseguir? É sempre lá no futuro. Agora não, vai lá. Agora não. Quando Sim. um dia. Certo. E você começa, aquilo que a gente estava falando sobre, a sua própria mente começa a criar empecilhos, do tipo, será que agora? Ou acho que você ainda não está preparado, ou você não vai conseguir, ir sozinha você não vai conseguir. E aconteceu de abrir uma vaga de uma bolsa, e eu lembro que eu estava com os meus amigos, e alguns deles até falaram, não, eu não vou dessa vez, não sei o quê. O que dava aquela vontade de falar, eu também não vou dessa vez, vou deixar para a próxima. Mas algo dentro de mim, naquele momento, falou, não, eu tenho que agarrar essa oportunidade, e eu vou fazer essa oportunidade acontecer. Sim. Se não vai ser eu fazer, ninguém mais vai fazer por mim. Quem decide por você, né? Exatamente, ninguém vai decidir por mim, senão eu mesma. E foi quando eu decidi, foi até assim um choque, porque eu acho que a minha família, do mesmo jeito, eles achavam que eu iria querer fazer isso um dia, mas está acontecendo mesmo. Chegou o dia, né? Vai mesmo. E realmente foi um momento de muita superação na minha vida. E eu senti que aconteceram muitas dificuldades e muitos desafios que eu tive que aprender a superar sozinha e, nossa, Experiência fantástica. Experiência fantástica, como eu estava dizendo para você até antes nos bastidores, assim, tem uma Júlia antes do intercâmbio e uma Júlia depois do intercâmbio. Excelente. Porque foi um momento de muito crescimento, pessoal e profissional. Maravilhoso, ouvir isso, eu acredito que fica, né, desse bate-papo, uma das coisas, e está sendo um prazer conversar contigo, que a nossa mente, ela mente para a gente em muitas situações. Então, enquanto você falava, me veio assim uma das situações. Eu tenho medo de falar em público. Ok, mas eu vou lá e falo. Meu ponto de vista, e eu acredito que os ouvintes vão concordar comigo se procurarem, né, os outros vídeos
né, das suas irmãs e tudo mais, meu Deus, se essas meninas dizem que tem medo de falar em público, que sou eu então, né? Porque vocês falam super bem. Mas por que eu estou colocando dessa forma? Porque na nossa cabeça parece que eu não faço tão bem às vezes. Mas quando eu faço, o feedback que eu tenho é falar, nossa, você foi super bem. Perfeito? Então, é bem nessa situação de como a minha mente funciona, que é algo que eu defendo muito da ação consciente, de parar para pensar, de agir consciente e estar no comando. E quando eu me torno um observador dos meus pensamentos, de verificar, mas espera aí, isso é de fato uma realidade, isso acontece mesmo, ou será que é a minha mente atuando? Porque é a função da mente ficar criando pensamentos, e conforme for essa sinapse que é montada, né, construída, pode me levar para um pensamento que é uma crença limitadora, que pode gerar uma crença limitadora e falar, não é para mim. No entanto, eu gostei muito quando você diz assim, supere-se, vá lá e faça, porque de alguma forma a experiência vai te mostrar a realidade. E da pior das hipóteses, você aprendeu um pouco. O que você pensa sobre tudo isso? Não, é perfeito. Vai muito de acordo com o que eu acho e com o que eu penso e com o que a gente fala também no Efeito Orna, que inclusive é um curso, né, online. Na verdade, muito mais do que um curso, assim, eu diria que é um movimento que eu e minhas irmãs criamos, assim, e na verdade não dá nem para dizer que criou, aconteceu. E a gente sentiu que estava na hora de compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprendeu, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. E nós realizamos um curso presencial um dia para um grupo pequeno de pessoas aqui em Curitiba e a gente sempre lá atrás da cabeça, será do que a gente vai falar? Será que as pessoas realmente querem ouvir isso? Sempre vai criando alguma coisa, né? Mas será que é interessante bastante a gente fazer as pessoas pararem para nos ouvir, sendo que o que a gente está falando parece meio óbvio, será que não é redundante? E a gente percebeu que para aquelas pessoas, aquilo que a gente estava falando estava fazendo sentido. E algumas coisas até, alguns momentos, algumas pessoas até falaram que mudaram o estilo que elas viam certas situações profissionais da vida delas, enfim. E isso foi muito gratificante, foi um estalo para a gente, do tipo, caramba, o que a gente está falando, o que a gente está compartilhando, está fazendo diferença na vida das pessoas e quem sabe esse seja um dos propósitos da nossa existência. Ou seja, daquelas experiências que vocês acabavam assim, mesmo que tenham receio, né? A gente estava falando de medo, mas eu acredito que essa coisa também, mudando um pouco as palavras, né? Um certo receio, uma certa desconfiança, será? Que esse será é coisa bem da nossa cabeça, né? Mas faz parte. Até é bom para que a gente possa se precaver de algumas coisas, dos serás e observar com atenção o movimento. Mas foi da experiência, então, que você está compartilhando que começou a se construir o Efeito Orna. Exatamente. E que já aconteceu em 2017, em 2018 tem uma reprise, pelo que eu estou sabendo. Exatamente. E como é tudo isso? Bom, em 2017 a gente teve então a experiência de criar esse curso e esse movimento e compartilhar essas nossas experiências online. Ótimo. E de volta, né? A gente vai fazendo e vai construindo junto com aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Então, o feedback que a gente foi recebendo do tipo, não meninas, tá legal, é assim mesmo, tá me ajudando nesse setor da minha vida. A gente, não, então por que não? Vamos abrir uma segunda turma, excelente. Agora em março de 2018, vamos abrir a segunda turma do Efeito Orna, para poder também conseguir democratizar isso tudo que a gente está compartilhando com as pessoas. Porque a gente ouve muito aquela história da confeiteira que tem lá a receita do bolo e ela não fala para ninguém a receita do bolo, porque senão ela acha que vão roubar a ideia dela e que vão fazer um bolo e que ela vai perder os clientes dela. E a gente acredita totalmente o contrário disso, sabe? Não é porque a gente vai falar para a pessoa, é assim que você pode tratar com um cliente, que pra gente deu certo, pode ser que dê certo para você, a gente fez desse jeito, você pode seguir esse caminho. Não é por causa disso que a gente está falando isso, que a gente está criando concorrentes ou criando pessoas que pode ser que sejam mais bem-sucedidas do que a gente. Na verdade, a gente acredita que quanto mais as pessoas ao nosso redor ou lá longe estejam bem-sucedidas e prosperando, né? Mais
todo mundo vai conseguir prosperar, e mais a gente vai conseguir movimentar o mercado de uma maneira saudável, sabe? Excelente. E é isso que a gente acredita com o efeito Orna também. E a gente estava comentando antes sobre, mais uma vez, sobre o medo de começar, de fazer, e os empecilhos e todas essas crenças limitadoras que nossa mente cria, né? Uma coisa que nós acreditamos muito é não pensar em criar algo somente quando você pensa que ele está perfeito. Olha só. Né? Porque eu sei que eu tenho esse sentimento perfeccionista, minhas irmãs também, e somos todos assim, a gente procura um capricho, né? Para fazer o melhor. Exatamente, porque a gente está compartilhando algo, a gente quer compartilhar com uma melhor excelência. Porém, a gente sabe que nunca vai chegar na perfeição. Então, às vezes, esse é uma das limitações que a gente cria. Ai, não vou lançar ainda porque não está perfeito. Ai, eu não vou botar essa ideia no papel porque não está finalizado. E, de repente, nunca vai estar finalizado. Você vive esse processo de construção. Eles dizem, né, que um pintor, ele lança a tela, ela não tá terminada, ela está lançada. Perfeito. Porque ele nunca chega a terminar, ele nunca chega na perfeição daquela obra. Então, isso é um dos pontos que nós gostamos de falar para o pessoal que junto conosco acredita no efeito Orna, né, e acredita nesse movimento, que realmente vai lá e faz acontecer a sua coisa, o seu projeto, a sua ideia, muito mais do que pensar na perfeição, fazer ela acontecer, e ao longo do tempo você vai conseguindo aperfeiçoar da maneira que dá, assim, né? A paixão que eu tenho em fazer aquilo que faço tem muita conexão com o que você está dizendo, pois acredito que são histórias sendo vividas, perfeito? Então, na medida que eu executo o meu melhor e simplesmente ignoro um certo julgamento, né, para que a minha mente esteja tranquila enquanto fazer o meu melhor. E não necessariamente esse melhor vai ser o de best em todas as esferas. Existirão pontos a melhorar, mas é a história que está acontecendo, ou seja, estou deixando registrado aquela tela. Ah, ok, no outro dia pintei uma tela mais bonita que aquela, mas são comparações, e isso, de alguma forma, pelo menos um ponto de vista que eu tenho sobre comparações, é totalmente destrutivo. Porque como eu vou comparar, por exemplo, a minha vida com a sua? Não existe como isso acontecer, porque são histórias únicas entre pessoas, assim como empresas, como países, e por aí vai. Então, nesse sentido de eu conseguir persistir na melhora, está muito em ressonância com o que eu acredito de eu sou uma melhor pessoa do que eu fui ontem, mas em plena satisfação minha, de eu me sentir bem com tudo isso. E aí quando você afirma, e eu gostei muito disso, de olha, vou lá e faço, e ouço as pessoas naquilo que posso melhorar, ou pelo menos os meus projetos podem melhorar, e está tudo bem com tudo isso, porque isso é desenvolvimento, isso é evolução, e certamente eu acredito muito nisso, que a próxima geração, sei lá, daqui 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas estarão fazendo melhor aquilo que eu estou fazendo hoje. Exatamente. É assim que funciona. Mas eu ficar criando na minha cabeça de que eu preciso ser perfeito, que eu preciso agradar todos, que eu preciso... Isso é um limitador. Então, o efeito Orna está de parabéns, né? E pelo todos os feitos que vocês vêm tendo, nos orgulha muito, não só em termos de família, mas a comunidade, acredito, curitibana, ou seja, de todo esse envolvimento que está sendo criado, esse movimento que está sendo criado, bem por conta disso, de cada um poder escrever a sua história. Então, novamente aqui eu parabenizo vocês, né, por conta de tudo isso, e gostaria que você concluísse de alguma forma esse nosso bate-papo, até mesmo para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam tomar certo encorajamento para que levem seus projetos adiante. Porque são as histórias deles. Você concorda com tudo isso? Nossa, com certeza. Eu quero deixar assim como mensagem final, assim, antes de tudo agradecer mais uma vez, foi um ótimo bate-papo, adorei compartilhar um pouco, né, dessa pequena história, né, que eu venho traçando junto com as minhas irmãs, junto com todos os nossos times, junto nas nossas empresas. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final principalmente para as pessoas que procuram se desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente, é que realmente não pensem que
as pessoas que estão prosperando não é algo, não é uma sorte. Sabe? Não é algo que, do além aquela pessoa começou a ser bem-sucedida e ela ganhou na loteria. A gente sabe que tem coisas que acontecem que a gente não entende. Perfeito. Mas a maioria das coisas, e veementemente o que acontece é você querer desenvolver isso dentro de você. E é possível, né? Todo mundo tem isso dentro de você, é só você querer. E aquela história que a gente estava falando antes, ninguém vai fazer por você, você tem que fazer por você mesmo. Perfeito. Então, se você tiver essa primeira vontade de querer desenvolver, de querer tirar a tua ideia do papel, já é o primeiro passo para você poder desenvolver algo dentro de você, para você conseguir crescer na sua vida, porque não vai ser sorte, vai ser um processo de criação e de recriação de você com você mesmo. E tem coisa melhor, né, Júlia, de passar um dia e ao final do dia ver que você fez o seu melhor e que foi gratificante aquilo. Nossa. Ou seja, é a vida acontecendo no momento presente, não é nem passado nem futuro, é o agora. Ou seja, se eu vivo com essa intensidade, com essa integridade daquilo que de fato é meu propósito, chega no final do dia eu estou super satisfeito. E isso para mim é prosperidade. Concorda? Com certeza. É muito legal você falar sobre isso, porque a gente tem aquela ideia do segunda-feira eu começo, amanhã eu vou começar isso amanhã, vou deixar isso pra lá, sendo que a gente não percebe, né, que às vezes é o agora que tem que acontecer, né? Isso. E agora, se a gente tomar a decisão de agora eu vou escolher hoje ser uma pessoa melhor, conseguir me desenvolver, procurar conhecimento, procurar educação. E você percebe que daí amanhã você vai se sentindo hoje muito melhor. Perfeito. E então eu gosto muito dessa analogia de tempo, porque é muito verdade, né? Não ficar ligado no passado, no que deu errado, no que já passou, e também não ficar muito pensando no que vai ser, naquela ansiedade do que pode acontecer. Se você conseguir fazer algo hoje, né, que vai te desenvolver hoje como ser humano, você vai conseguir viver muito melhor, né? Fico muito feliz com a tua participação. Obrigada. De novo, agradeço, Júlia. Espero que todos que tenham acompanhado a gente nesse bate-papo possam ter tido bons insights, boas dicas e que, no mínimo, se sintam inspirados por fazer a sua história. O projeto de entrevistas Prospere tem bem esse objetivo, de deixar um pouco de contribuição para aqueles que nos assistam e que possam, ao final, anotar ali uma meia dúzia de dicas e, de fato, mudarem as suas vidas. Novamente, obrigado. Bom, obrigada. Tomara que vocês tenham tirado coisas ótimas dessa conversa e que todo mundo consiga prosperar. Ótimo. Obrigado, Júlia. Obrigada, Juliana.